Queridos amigos, meus irmãos, Shalom, um grande abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Por que a Luz da Escritura? Porque tudo o que nós falamos, tudo o que nós estudamos, sempre tem que ser a luz da Escritura, tá? É muito importante que tudo aquilo que você ouvir falar sobre Deus, falar sobre religião, é importante que você compare tudo com a Escritura Sagrada. Por quê? A Escritura Sagrada é a nossa regra de vida. É a regra dada pelo Criador. E essa regra, ela tem que ser consultada. Quando ela tem que ser consultada? Justamente quando você tem essas dúvidas. Alguém fala uma coisa, opa, deixa eu ver se tem base bíblica. Compreendeu? Então, nunca se esqueça. Vá sempre na Escritura Sagrada e viva de acordo com a Escritura, à luz da Escritura. Muitas vezes, acredito que com vocês aconteceu, comigo já aconteceu diversas vezes, você se encontra numa situação em que você não vê saída. Você não vê saída. Você fala, olha, a única saída aqui vai ser a morte, o fim. Olha, chegou ao fim, eu não tenho mais saída. Não dá para correr para lugar nenhum. Só que quando se fala do Criador, entenda bem, pode ser de qualquer maneira, a qualquer momento, em qualquer circunstância, o Criador te livra, o Criador te dá vitória, o Criador te dá escape, o Criador não falha nunca. E muitas vezes ele testa a nossa fé. Ele prova a nossa fé muitas vezes. Eu vou contar uma história aqui para vocês, de uma forma bem resumida, né? Para não prolongar muito. E essa história nós podemos trazer para os dias de hoje. Não sei se já ouviram falar, já devem ter ouvido com certeza, da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três amigos de Beltesazar, que é Daniel, que viviam na Babilônia, sob o jugo do rei Nabucodonosor. Ok? Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram numa situação daquela que, é o que eu falo, você olha para um lado e para o outro, não tem saída. Aquele momento você fala, agora eu tenho que provar que eu tenho fé. É agora o momento que eu tenho que pôr a minha fé em ação. Realmente, eu não posso voltar atrás. Eu já passei por situação, só para vocês verem, né? Em que ficou pendente emprego, minha condição financeira. E que amigos me aconselharam, usa inteligência, coerência. Deus não vai contra você preservar o seu emprego, não. Mas se eu agisse da maneira que eles queriam, eu estaria sendo desonesto. E se eu fosse desonesto, desagradaria ao Criador. E eu preferi cair fora. Minha família nunca tomou conhecimento dessa humilhação que eu passei. E eu caí fora, perdi o emprego. Mas não demorou muito. Deus me deu escape, empregos maiores, com um ganho maior. E hoje, minha situação financeira é estável, não sou rico, mas não passo as privações que já passei no passado. Fome, quando eu era criança e tudo mais. Deus sempre, Ele acaba nos abençoando. Sempre Ele acaba nos beneficiando, nos favorecendo. Você tem que ser fiel. E é justamente nesses momentos delicados que a sua fé é provada. Vou ler para vocês aqui o texto. Desculpem que eu estou num suor tremendo. O ventilador, se eu ligar, ele faz um barulhão tremendo, vocês não vão conseguir me ouvir. Então tem que aguentar aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. A história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego começa quando o rei Nabucodonosor, certo dia, resolveu fazer uma grande estátua, uma estátua gigante de ouro, porque ele queria fazer uma grande homenagem linda para o seu Deus.
que era um deus pagão, né? Nisto o arauto gritava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha que situação. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego olhou um para o outro. Estamos assados, não é verdade? Porque falou, não tem saída. Eu não vou dobrar meu joelho, o outro eu também não, e o outro eu também não. Então, vamos começar a louvar o nosso Deus e nos preparar, porque não sabemos o que o nosso Deus fará. De qualquer forma, nós não vamos dobrar nossos joelhos. Você não sabe o que Deus vai fazer naquele momento, mas sabe que Ele vai fazer alguma coisa. Sempre Deus faz alguma coisa. E o milagre não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Porque o milagre sempre tem uma finalidade também. Não é só para a pessoa que recebe milagre. O milagre sempre é extensivo. E nesse caso, é extensivo. Até os dias de hoje levam almas aos pés do Criador. Então todos os povos, servos e soldados do reino da Babilônia se prostraram ao soar da trombeta. Alguns astrólogos, que estavam de olho, né? Os fofoqueiros, vamos dizer assim, né? Estavam só de olho, para ver quem dobrava o joelho, não, né? Alguns astrólogos que ali se encontravam denunciaram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque estes não adoraram a imagem, nem se prostraram. O rei ficou enfurecido e mandou chamá-los. Os 3 jovens responderam para o rei. Aí, firme, com respeito, ele é o rei, você tem que respeitar. É uma autoridade que foi levantada pelo Criador também. Então você tem que respeitar. E eles disseram, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, né? Por que nós não dobramos o joelho? Você já sabe. O rei já sabia. Por intermédio de Daniel, principalmente, o rei aprendeu muito sobre Deus de Israel, né? Então está falando aqui, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vocês entenderam que eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não puseram Deus à prova? Eles não falaram assim, ó, Deus vai nos livrar da fornalha. E ponto final, né? E se ele não livrar, aí nós não sabemos de nada. Eles mantiveram sua fé, mesmo que ele não nos livre, porque é ele que sabe o que vai fazer, não é nós que determinamos, né? Então, mesmo que ele não nos livre da fornalha, nós não serviremos outro Deus, porque só ele é o único Deus. Vocês entenderam? Isso chama-se fidelidade, amor verdadeiro, amar a Deus sobre tudo e sobre todos, certo? Daniel 4, 17 a 18. Ao ouvir essas palavras, o rei ficou ainda mais furioso, que foi uma afronta para ele, ao poder dele, à autoridade dele, né? E mandou esquentar a fornalha 4 vezes mais. Olha a raiva, o ódio. Ele falou, seu Deus vai te livrar? Pois eu quero ver se seu Deus livra, porque eu vou esquentar 4 vezes mais. Achando que isso iria intimidar a Deus, ou encurtar o poder de Deus, né? Deus não tem limite. Então ele esquentou 4 vezes mais do que o de costume, e ordenou que os 3 jovens fossem lançados no fogo, lá dentro da fornalha. A fornalha estava tão quente que os guardas que se aproximaram morreram. Só de chegar perto, para jogar eles, morreram. O mesmo calor que matou aqueles guardas não matou eles, porque eles não só chegaram perto, como foram cair lá dentro. E na hora que eles caíram lá dentro, refrigerou. Cadê o calor? Cadê o fogo? Vocês entenderam? Que maravilha, né?
Aí sendo lançado, depois que os jovens foram atirados ao fogo, Nabucodonosor levantou-se abismado. Ele ficou atônito com o que ele viu e falou aos seus guardas: não foram apenas 3 que nós jogamos lá dentro? Como agora eu vejo 4 homens, e o quarto se parece muito com um Deus. Olha que maravilha! O quarto homem parecia o quê? Um ser divino. Existem algumas traduções, fala como um filho de Deus, outros falam como o próprio Deus, né? Mas mais à frente demonstra que é um anjo do Senhor, né? O rei se aproximou e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vem aqui. Então os 3 saíram, e todos os príncipes, autoridades e o exército babilônico reuniu-se ao redor deles, quer dizer, rodearam eles, né? E contemplavam, maravilhados, como o fogo não havia lhes causado nenhum mal. Com certeza apalparam eles, né? Ficaram tocando, não é possível, esse fogo todo e vocês não se queimaram, nem um fio de cabelo. Que coisa maravilhosa, não? E qual foi a reação do rei naquele mesmo instante? Quando ele viu tudo aquilo, tocou neles, apalpou, e falou: eu não tenho mais o que falar. O rei na hora, o coração dele se rasgou. E ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus, o Deus de Israel. Por mim, pois, é feito um decreto. Olha só, o rei fez um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja imediatamente despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Que maravilha! Não há Deus que livre como o nosso Deus, que te livre da situação financeira ruim, que te livre das mãos do vizinho maldoso, que faz armadilhas para te prejudicar. Não há outro Deus que te livre das mãos do traficante, do marginal. Não há Deus que te livre do acidente na rua, na estrada. Não há Deus que te livre a não ser o Deus de Israel. Aquele Deus da Escritura, aquele Deus que fala e promete: eu sou contigo. Então por que o temor? Por que nós ficamos muitas vezes temerosos? Aquele inimigo é forte, aquele outro é forte. Eles têm argumentos para me derrubar, para me prejudicar, para difamar a minha honra. Mas Deus tem a solução para tudo. Não importa quanto calor exista nessa fornalha, Deus refresca você até no meio do fogo, até no meio daquele fogo ardente que mata até quem está fora. Lá dentro, Deus te refresca, porque eles não transpiraram. Eu estou transpirando aqui com calor. Eles nem transpiraram, saíram intactos, refrigerados, porque o amor do Criador é refrigério para nossas almas. É aquele refrigério que vem de dentro para fora. Deus não mudou. O Eterno não mudou. O mesmo que salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego, o mesmo que trancou a boca dos leões, travou para que não devorassem Daniel. É esse o mesmo Deus. O Deus que abriu a boca no deserto, que engoliu os inimigos de Moisés, os inimigos de Israel. Certo? Todos que passaram pela mão do Criador sentiram o seu poder. Então, quando você tiver em qualquer angústia, qualquer problema, não se esqueça de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não se esqueçam de Daniel.
Leão devora, tem o poder de te estraçalhar, mas o nosso Deus pode fechar a boca do leão. O nosso Deus pode calar a boca do leão. Então, ergam os braços para cima, ergam suas mãos com vigor, com alegria, porque o nosso Deus não muda. Nós é que mudamos. Nós muitas vezes dizemos, temos fé, mas quando vem a primeira situação ruim, o que acontece? Trememos. E aí vem aqueles falsos argumentos. Cuidado com os falsos argumentos. Vem muitos argumentos de muitos religiosos, inclusive, que vem dizer para você, não, você tem que usar inteligência, é assim mesmo, você não vai pecar. Se fizer um acordo aqui, Deus entende. Eu estou falando que eu já passei por isso. Pessoas chegam e falam assim, não, Deus vai entender que você precisa do emprego. Então, o que tem de mais? Você não vai fazer nada demais. Você só finge que não viu. Ah, eu finjo que não viu. Que não vi, né? E se eu continuar daquele jeito, Deus não vai se agradar. Porque Deus não quer que você pratique o mal e que nem compactue com ele. No momento em que você aceitar o mal como se fosse uma coisa normal, nesse momento você afasta o Criador de você. E essa proteção divina você não tem mais. Aí você vai se queimar dentro dessa fornalha, que é o mundo. Hoje as circunstâncias são essa fornalha que mata, que reduz a pó, a cinzas. Então, toda vez, tenha a Escritura na cabeça, ore, estude a Escritura Sagrada e tenha a Escritura 24 horas por dia na sua cabeça, isso não é fanatismo religioso não. Faça tudo com Deus à sua frente, com a sua palavra à sua frente. Seja fiel a Deus. Se aquilo que os homens querem e exigem de você está de acordo com a Escritura, não vai ofender ao Criador, não há problema algum. Participe, vá lá. Mas se for de encontro, contrário à Escritura Sagrada, se for uma coisa que você sabe que o Criador não aprova, não brinque com o Criador. Existe uma fornalha à sua frente. E se você estiver sendo fiel ao Criador, Ele vai te livrar dessa fornalha. Mas se você não estiver sendo fiel ao Criador, você está vulnerável nas mãos do inimigo, ou você vai se dobrar e adorar o falso Deus, ou você vai morrer dentro dessa fornalha. Então, tenha sempre em mente a palavra do Eterno. O mesmo Deus que livrou eles do passado é o Deus que está contigo nesse momento. O Deus que te livra nesse momento. É o mesmo Deus que não muda nunca. E que faz tudo o que puder para livrar você, para livrar todos nós. Então mantenha-se sempre fiel a Deus. Tá ok? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas. A religião tem muitas coisas boas, mas a palavra do Criador é perfeita. Então, primeiro é a palavra do Criador. A religião vem depois. Seja fiel à palavra do Criador, porque a palavra do Criador representa o seu próprio coração. Amém? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos chegando a 1000. E tragam aí seus parentes, amigos, para se inscrever no nosso canal e nos ajudem para que possamos cada dia aprender mais e poder transmitir melhor para vocês a palavra do Eterno. Ok? Shalom para todos meus irmãos queridos, que o Eterno nos abençoe ao nosso Brasil e livre o nosso presidente de todo esse mal. Hein? Shalom.